E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Dando sequência à história da filosofia, a gente está trabalhando nessas últimas aulas filosofia do século XX. Você está com alguma dúvida? Dá uma olhada na playlist, que a gente tem um processo histórico da filosofia, que eu comecei lá nos pré-socráticos e a gente já está agora no finalmente, nas últimas aulas dessa playlist. A gente trabalhando na filosofia do século XX, hoje eu quero tratar com vocês de Escola de Frankfurt. O movimento que está dentro do contexto do marxismo do século XX, a partir de um movimento que a gente vê surgir na Alemanha, dentro da Universidade de Frankfurt. Nessa primeira aula, eu quero trabalhar com vocês a ideia da teoria crítica que eles desenvolvem e todo o pensamento a partir da indústria cultural e da cultura de massas. Espero que você esteja a fim de acompanhar essa aula comigo, que ela ficou bem legal. Bora filosofar! Pessoal, então a gente vai dividir essa aula em algumas partes, tá? Nessa primeira parte, eu quero tratar com vocês o que é a Escola de Frankfurt, em que momento ela nasce, tá? Qual é a base marxista que ela apresenta, por que ela vai ter um distanciamento do marxismo do século XIX e vai ser uma nova forma de aplicar o pensamento marxista e quais são as grandes críticas que eles fazem. A questão da tecnologia, dos meios de comunicação, da cultura de massas, da indústria cultural, que de alguma maneira aliena as pessoas. Quero trabalhar nessa primeira aula com vocês exatamente essa visão crítica que começa a surgir na Universidade de Frankfurt e que vai dar início a essa corrente, que começou lá na década de 20 e que nós temos desdobramentos até hoje. Tá? É uma sequência de aulas, e a última aula, por exemplo, eu vou falar de Jürgen Habermas, que é o último dos grandes expoentes da Escola de Frankfurt. Mas nessa aula, eu quero me dedicar à teoria crítica, indústria cultural e cultura de massas. Vamos lá para a aula? Bom, alguns exercícios chamam, a maioria, né, vai chamar de Escola de Frankfurt, mas tem exercícios que chamam de teoria crítica. A teoria crítica é a Escola de Frankfurt. E ela recebe esse nome justamente pelo olhar crítico que os teóricos de Frankfurt têm sobre a sociedade capitalista. Esses caras vão olhar para a sociedade capitalista e vão promover sobre essa sociedade uma crítica, como está escrito aqui, uma crítica às bases dessa sociedade. O que eles vão falar? Olha, todo o comportamento da sociedade, todas as estruturas da sociedade reproduzem uma lógica do capitalismo. O lazer, por exemplo. Quem determina as práticas de lazer é o burguês, porque ele tem grana. E o trabalhador, ele reproduz aquilo que ele vê do burguês. A arte. A arte, ela se tornou, ao longo do século XX, um elemento totalmente alienante. Marx não falava que o capitalismo aliena por meio do trabalho? Os teóricos de Frankfurt vão falar que a arte se tornou essa ferramenta alienante. Por quê? Porque a arte também reproduz uma lógica do capitalismo. Já vocês vão ver que lógica é essa. E aí eles vão ter um olhar crítico sobre essa lógica capitalista que a sociedade vivencia. Só uma introdução rápida aqui. A Escola de Frankfurt, ela nasce na primeira metade do século XX, na década de 1920. Um grupo de intelectuais na Universidade de Frankfurt vai fundar o Instituto Social de Frankfurt e vai desenvolver um instituto de pesquisa de base marxista. Vai desenvolver um instituto de pesquisa de orientação totalmente marxista. Só que eles vão entendam comigo que a gente está no pós-guerra, os trabalhadores já pegaram em armas junto com a burguesia na Primeira Guerra Mundial. Os caras vão entender que a Revolução Armada não dá certo. Não dá certo. A gente não vai superar a infraestrutura e a superestrutura por meio das armas. Então, a ferramenta que a gente pode ter para superar essa sociedade é desenvolvendo aquilo que nós chamamos de teoria crítica. É tentar transformar essa realidade por meio da visão crítica que se tem do capitalismo. Então, o que nós devemos fazer? Os teóricos de Frankfurt pensam. A gente tem que olhar
as estruturas que compõem essa sociedade, entender que essas estruturas nada mais são do que uma reprodução da lógica capitalista e criar ferramentas para superá-la. Para que a gente saia dessa condição alienante que a lógica do capitalismo estabelece sobre nós. Então, na prática, o Instituto Social de Frankfurt, né, a Escola de Frankfurt, passa, a partir de 1929, que é quando é inaugurada oficialmente, passa a emitir julgamento de valores sobre os acontecimentos da sociedade. Que acontecimentos são esses? Todos aqueles que tendem a reproduzir uma lógica capitalista. Então, vejam, a tecnologia, que hoje é muito presente a partir da terceira revolução industrial, mas nós já temos, no início do século XX, uma tecnologia engatinhando. Nós já temos uma imprensa, um jornal, um rádio, que já está construindo uma identidade na sociedade. Os teóricos de Frankfurt estão percebendo que, bom, esses meios de comunicação, essa nova tecnologia, está criando uma lógica capitalista na mentalidade das pessoas, que tem como uma única finalidade aliviar as frustrações dos indivíduos. Então, o que eles vão fazer? Eles vão ter um olhar sobre essas questões e vão desenvolver uma crítica. Sobretudo, há três elementos dessa sociedade. A cultura de massas, que é tirar o indivíduo de sua individualidade e passar a olhá-lo como massa. Eles estão entendendo que o capitalismo transformou a sociedade numa massa de manobra. O indivíduo perdeu a sua individualidade. Não se tem mais espaços onde é possível que o indivíduo protagonize a sua existência. Então, a gente tem que emitir uma crítica em cima disso. E é lógico que eles vão atribuir a formação da cultura de massas ao capitalismo, porque a sociedade capitalista ela massificou os indivíduos. Você pega uma fábrica, o operário da fábrica é um número, que se não estiver atendendo às necessidades da fábrica, ele simplesmente é substituído por outro número. Você pega a própria arte. O que a arte fez? Ela cria uma cultura de massas. Ela faz com que aqueles que consomem aquela arte reproduzam aquela lógica daquela arte, formando assim uma cultura de massas. Nós não temos mais, dentro dessa lógica capitalista, nós não temos mais, por exemplo, músicas que despertem uma visão crítica no homem. Não. A música, ela tende a reproduzir essa cultura de massas. Um tanto de onomatopeia no meio da música, tchererê, tchê, frases curtas, rimando amor com dor, sem um aprofundamento que leva a uma reflexão. Porque esses caras estão entendendo que o capitalismo gerou em nós essa não reflexão. Nós não queremos refletir mais. Nós simplesmente queremos reproduzir esses instrumentos que aliviam as nossas frustrações. Outro dia eu vi um programa, até sugiro que procurem no YouTube. A History Channel produziu uma série de programas há um tempo atrás, chamado O Infiltrado. Quem é o jornalista é um cara de Belo Horizonte chamado Fred de Melo Paiva. Genial, genial. E o programa chama O Infiltrado porque ele é um jornalista que ele precisa infiltrar em algum mundo do qual ele não pertence. Ele é um roqueiro ateu e, por exemplo, tem um episódio que ele tem que infiltrar no meio dos evangélicos. E qual que é a missão dele? Não é só entender a realidade dos evangélicos. Ele tem que fazer uma pregação no meio da Praça da Sé. Então ele vai conversar com evangélicos, ele vai se infiltrar nesses universos para ele cumprir a missão. Mas o episódio que eu quero destacar é o Infiltrado no Mundo dos Sertanejos. Depois, se você quiser procurar no YouTube, é muito legal. E assim, ele tem que se infiltrar nesse mundo, ele não conhece nada desse mundo, ele começa a partir do zero,
E qual é o desafio dele? Formar uma dupla sertaneja, achar alguém com quem ele faça uma dupla, e ele faça um show no Vila Mix, que é uma grande casa de shows em São Paulo, de sertanejo. Ele começa a conversar com as pessoas. Em determinado momento, ele vai numa roda de autores de música sertaneja. Um tanto de gente lá em torno de um violão para escrever uma música, porque ele tem que escrever uma música também. E aí eles começam a escrever uma música, ele, jornalista Fred, junto com os autores, e ele fala uma hora para uma autora assim, fala, moça, não é estranho? Uma música que tem mais onomatopeia que frase não leva as pessoas a pensar. E ele afirma assim, eu venho do rock, ele falando para a autora. Eu sou da geração da década de 80, do rock nacional, que é contra o sistema. Eu vi Renato Russo escrevendo que país é esse. Não é muito pobre essa letra? Aí a autora responde de uma forma que imediatamente me vem a escola de Frankfurt na cabeça. Ela fala assim, sabe o que é, ô Fred? As pessoas que ouvem a nossa música, eles não vão nos shows para pensar. Eles trabalham a semana inteira. O que eles querem na sexta-noite, quando eles vão no barzinho, é ouvir uma música que alivia a cabeça deles. Se eles quiserem pensar, eles vão ver um jornal, eles vão ler um livro. A nossa música não é para pensar, é para aliviar a cabeça deles. Meu, essa autora, ela resumiu a escola de Frankfurt, a ideia de cultura de massas. Porque você acaba, de alguma maneira, construindo uma estrutura onde todo mundo vai se comportar da mesma maneira. Todo mundo vai pensar igual, vai padronizar o comportamento. E os teóricos de Frankfurt vão emitir um julgamento crítico sobre isso. Uma outra coisa que eles vão criticar são os meios de comunicação. Porque os meios de comunicação, eles se tornaram ferramentas de alienação dos homens. Quando eu falo homem, eu estou falando de gênero masculino, estou falando dos indivíduos, das pessoas. Pensem, por exemplo, na programação de um canal aberto. Como ele é todo preparado para ocupar a cabeça das pessoas que estão em casa naquela hora. Então você tem um programa de receita próximo do horário de almoço. Você tem um programa de esportes exatamente na hora do almoço, que é justamente para a família não conversar e sim ficar preso às notícias do seu time do coração. Você tem a novela no final da tarde, a novela à noite, que é justamente no momento em que as famílias estão sentadas ao redor da TV, para aliviar suas frustrações. É importante a gente entender que hoje, século XXI, essa dinâmica está um pouco diferente por conta da internet. Mas ao longo do século XX, isso foi muito forte. Então, os meios de comunicação ajudaram nesse processo alienante. Porque, mais uma vez, reproduz essa lógica do capitalismo. E eles vão tentar entender o desenvolvimento tecnológico. Que a tecnologia, ela perdeu a sua função meramente de ser uma ferramenta para o homem. Ela tornou-se um instrumento também de ordem ideológica. Você vai ver isso no próximo quadro. Como é que, por exemplo, o celular ajuda a gente a entender isso. Então, entendo. Eles estão tendo esse olhar sobre o capitalismo e, ao mesmo tempo, eles vão desenvolver teorias que criticam essa estrutura, ligadas à cultura de massas, aos meios de comunicação e ao desenvolvimento tecnológico. Vamos entender, então, a teoria crítica deles. A partir de duas ferramentas que eles vão estabelecer uma crítica: a indústria cultural e a cultura de massas. E veja que interessante o raciocínio que eles fazem. Eles querem entender de que maneira o avanço tecnológico ele reproduz uma lógica do capitalismo. Didi, não entendi. Me explica melhor. Beleza. Celular. Olha como que o celular ele entra na ideia de uma cultura de massas. O celular ele reproduz essa lógica do capitalismo. E qual é a lógica do capitalismo? As coisas elas evoluem do plano econômico para o plano social. Depois do plano social para o plano ideológico. Por exemplo, esse aparelho, na sua essência, quando ele começa a ser comercializado, ele está dentro de um plano econômico.
fazer ligação, receber ligação. Dentro dessa lógica de um plano econômico, tem que ter dinheiro para ter um celular. Tem que ter condições de ter um celular. Então, o celular, ele era um artigo que determinava as classes sociais. Se olhava um cara no início dos anos 2000 com um trem pendurado no cinto da calça, esse cara é rico, ele tem celular. Quando o celular segregou a sociedade entre ricos e pobres, ele atingiu o plano social. Por quê? Porque o pobre, ele vai aliviar sua frustração quando ele tiver um celular. Aos poucos, o celular ele deixa de ser um instrumento do rico. Porque ele já não está mais no plano econômico, ele está no plano social. De repente, o celular ele já não está mais no plano social, ele está no plano ideológico. Por quê? Porque a partir do momento em que ele domina o comportamento das pessoas, as pessoas se tornam, aspas, escravas dele, ele já se reproduz em sua totalidade essa lógica do capitalismo. Então, a crítica que eles fazem é que, por exemplo, o celular ou qualquer elemento tecnológico acaba formando uma cultura de massas. Por quê? Porque hoje você precisa de um celular. E aí é tão ideológico isso que, de repente, o celular seu de última geração, ele torna-se obsoleto porque a marca que você compra lançou um mais novo. E aí você cria aquela dependência de ter o mais novo. E aí, porque todo mundo tem um iPhone 20, você tem que ter. Então, você tem uma padronização do comportamento. E isso está ligado à ideia de uma indústria cultural. Por quê? Porque o celular ele já não é mais algo que simplesmente serve para fazer e receber ligação. O celular está no plano da cultura. Quando você conhece alguém que não tem celular, ou que não tem uma rede social ligada ao celular, você já olha para aquela pessoa de uma forma estranha. Atingiu o plano ideológico. E por que isso? Porque o desenvolvimento tecnológico, na visão dos teóricos de Frankfurt, eles vão surgir para duas coisas. Primeiro, para aliviar nossas frustrações. Então, quando ele chegou no plano ideológico, eu fico aqui, ó. E quando eu estou aqui, eu não penso em outras coisas. Aquele tempo que eu passo no Instagram, aquele tempo que eu passo consumindo aquilo que a indústria cultural produz, é um tempo que eu esqueço dos problemas. E isso faz com que eu não gere um questionamento sobre a sociedade. Então, a crítica que eles fazem à indústria cultural, à cultura de massa, sobretudo ao avanço tecnológico, é que ele não produz em nós questionamentos. Então, tira de nós essa visão crítica. Por isso que reproduz a lógica do capitalismo. Vejam, no século XIX, o trabalho faz isso com a gente, nos aliena. No século XX, segundo os teóricos de Frankfurt, é a tecnologia que faz isso com a gente, porque ela nos massifica, ela nos padroniza, ela nos coloca todos dentro de um mesmo nível ou patamar. Nós não questionamos mais. E olha que interessante o paralelo que eu estou fazendo. Quando nós tivemos a aula de Marx, Marx falava que o capital, por meio do trabalho, não permite que o homem questione. Aquele cara trabalha 12 horas por dia, 13 horas por dia, chega em casa cansado, vai dormir para no dia trabalhar de novo, e o trabalho aliena para o Marx porque ele não promove questionamento em nós. Os teóricos de Frankfurt falam, não é o trabalho, é o avanço tecnológico. Também o trabalho faz isso, mas a tecnologia está fazendo isso com a gente. Os meios de comunicação estão fazendo isso com a gente. Me lembro da minha avó, que ficava o dia inteiro à frente da televisão assistindo tudo que passava na TV. A vida dela era aquela. E talvez ela não questionasse a situação econômica da família, a situação econômica do país.
Por quê? Porque ficar na frente da televisão para ela era uma forma de aliviar suas frustrações, de esquecer aquela realidade a qual ela estava presa. Então é necessário que a gente supere essa estrutura. E aí eles vão entender o seguinte: no momento em que o avanço tecnológico faz isso conosco, faz o quê, Gigi? Alivia nossas frustrações e não produz em nosso questionamento, a cultura ela deixa de ser valor de consciência. A pessoa ela não tem mais na cultura um objeto de crescimento espiritual. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e fala: nossa, como aquela pessoa é culta, como é prazeroso estar com ela, sabe? Aquela pessoa que consome, que ela lê, sabe? Que ouve boas músicas. O homem preso a essa lógica capitalista na tecnologia, ele não busca mais a cultura como instrumento de crescimento espiritual. A cultura ela passa a ser uma representação de várias onomatopeias. A cultura ela passa a ser aquelas novelas que acaba uma, começa a outra, é tudo igual. A cultura ela passa a ser. Vou dar um exemplo. Assim, um exemplo bem atual. Primeira semana do isolamento, que era a última semana de março. Brasil inteiro trancado dentro de casa. Qual era o assunto mais falado entre as pessoas e na mídia? Isolamento? Não. Discurso do Bolsonaro? Não. Posicionamento político da OMS? Não. Qual que era o assunto mais falado? Tim Manu, Tim Prior. O assunto do momento era quem ia ficar no Big Brother. Manu Gavassi ou Felipe Prior. A cultura ela deixa de ser esse elemento de consciência. Passa a ser um instrumento de alienação. Por quê? Porque o brasileiro começa a ficar preocupado se quem vai ficar no Big Brother é Manu ou Prior. Com isso, o Estado toma o poder de todas as maneiras e a gente fica aliviado. E aí, os meios de comunicação, que são os grandes promotores da indústria cultural e da cultura de massas, criam em nós mecanismos de compensação. O que seria isso? Então, eu estou lá nervoso, eu estou lá ansioso, eu estou lá... Não, calma. Põe lá na novela. Você vai se ver naquela realidade do ator da novela. Repito, hoje, século XXI, está menos presente. Porque hoje você tem a internet com várias outras ferramentas. Mas até 20 anos atrás, 30 anos atrás, gente, o entretenimento das pessoas era novela. Eram os filmes que passavam na TV. Então, muitas vezes, o pobre não pega em armas porque ele se vê na vida daquele personagem da novela. Então, o fracasso dele muitas vezes é compensado por aquele personagem que começou a novela pobre, judiado, e que ao longo da novela ele foi prosperando, prosperando, até que no final ele atingiu um final feliz. Aliviou minha frustração. Só que ao mesmo tempo que aliviou minha frustração, não produziu em mim esse princípio de questionamento que é tão fundamental para que a sociedade possa superar essa lógica do capitalismo. Então, nós não superamos essa lógica. Então é isso aí, pessoal. Espero que essa primeira aula tenha ficado claro para vocês, essa questão da massificação dos indivíduos, da alienação, de que maneira os meios de comunicação, como televisão, cinema, a arte como um todo, tornou-se um instrumento de alienação e tirou do homem a capacidade de questionamento. Com isso, as bases capitalistas tomaram conta de toda a sociedade. Então é necessário romper com essa base capitalista para que se possa fazer uma transformação na sociedade. Na próxima aula, eu vou tratar com vocês da dialética do esclarecimento, um texto do Theodor Adorno e do Max Horkheimer, que eles vão aprofundar na ideia de teoria crítica da sociedade. E eu espero você na próxima aula comigo. Bora filosofar!